Ver se tá certo agora. Deu certo, até que enfim, meu pai do céu. Não é? Nossa, Cadê deixa eu você? inverter minha câmera aqui. Eu acho que sua câmera tá virada. Ah, Vira aí. Aí, pronto. nossa, que história, né? Que Uhum. dificuldade, credo. Instagram não ajuda a gente, não, gente, pelo amor de Deus. Pois é, né? Tá É, complicado, mas é assim mesmo, né? O negócio é não desistir. exatamente, temos que ser persistentes. Hoje estou direto aqui da Associação Madalenas, ó, ó, o logo aqui atrás. Ai, que legal. Gente, é uma associação maravilhosa, né? Que faz trabalhos. É só com mulheres? Então, a gente começou a ideia da pastora Andréia, na época, né, também que é Aham. psicóloga. Ela era uma associação exclusivamente para mulheres, né, que sofreram abuso, tanto doméstico de violência física, psicológica. E com o tempo a gente foi entendendo que não, né, que o que Deus deu para ela, que é o rótulo da Madalenas, então ia além, né, inclusive para homens, né? A gente estendeu a família, Que mulheres, legal. homens, É um lugar de acolhimento de vítimas de em violência, qualquer violência. qualquer violência. Que legal. Vamos lá. Bom, o pessoal já me conhece aqui, né? Sou Angélis Ariadne, trabalho com famílias também, sou terapeuta familiar. E há mais de 12 anos trabalhando aí em todos os âmbitos, né? Em questão de traumas de aprendizagem, crianças que não conseguem aprender na escola por causa da minha formação de educação. E aí agora trabalhando com Exepas, que foi onde a gente se encontrou, né? Lá no congresso a gente não se falou, mas eu te vi, né? Toda aquela parte maravilhosa que vocês receberam ali. Então, assim, pude ter contato com vocês e é onde eu conheci a Andrea, que é o nosso vínculo ali, né? E eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, doutor Ricardo, né, advogado, mas eu sei que você tem mais coisas aí que você trabalha. Queria que você falasse um pouco aí para as pessoas conhecerem quem é Ricardo Ortiz, o que você faz, como é que está a sua vida atualmente. E aí? Perfeito. Primeiramente, bom dia, né, todos que nos assistem. Agradecer aqui a Ariadne, a Angélis Ariadne, pelo Exato. convite, uma honra estar participando aqui dessa live, né? Ela que o currículo dela, né, terapeuta, já tem essa experiência vasta no campo que ela escolheu para a vida dela, né, e tem autoridade e propriedade para estar falando desse assunto. Eu, além de advogado, né, como a Angélis falou, também sou Aham. conciliador e atualmente quase terminando, faltando acho que uns 3 ou 4 módulos para terminar a formação em Master EZEPAS. Para quem não conhece, né, EZEPAS é Educação Sexual, Emocional e Isso. Prevenção ao Abuso Sexual. E por que que eu busquei essa área, né? Se eu não me engano, acho que uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu estava atendendo uma cliente que a filha, ela sofreu abuso, né, do próprio pai, e eu fiquei assim em choque, né? Não só pela situação que é uma situação chocante, Sim. e eu fiquei despreparado. Falei, gente, infelizmente no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo, né, é uma situação, né, que está cada vez ocorrendo mais, ou pelo menos nós estamos tomando mais conhecimento. E eu me senti despreparado. Falei, gente, preciso me preparar, porque eu senti no coração que não ia só ser, não ia parar naquela menina. E aí foi onde a gente conheceu, né, a Leiliane, né, através da Andréia, que é a Aham. presidente da associação, e ela até me perguntou, antes de ir para o congresso, né, que a gente se conheceu lá, apesar de não nos falarmos no dia, né, se Sim. eu queria, né, fazer o curso. Falar, André, expliquei exatamente a situação que eu passei para você, né, eu senti mesmo que eu preciso, né, me especializar nisso e não ficar só na questão de fazer um atendimento, um acompanhamento numa delegacia, o processo, mas aprofundar justamente para acolher, entender e fazer, né, a coisa ocorrer da maneira correta, né? Senão, às vezes, muitas vezes, nosso intuito, nosso coração de querer ajudar, a gente acaba atrapalhando se não souber como agir nessa situação, né? Exato. Eu já vi vários casos de advogados atrapalharem. Sim, Por falta de conhecimento, não é só por causa da causa ali, né? Às vezes estava. Mas, assim, a questão que eu falo de não entender o que acontece, porque tem muita gente que confunde.
Por exemplo, uma menor que ela ia para casa do abusador. Então, a advogada achou por bem falar isso Então, ela não é vítima porque ela estava gostando da situação. E não é bem assim, né? Pelo fato dela ser menor de idade, não é porque ela estava indo lá que ela não deixa de ser vítima, porque a gente que estuda sobre isso sabe, né, que tem uma conexão, que há às vezes uma dependência, uma codependência daquele abusador e tudo mais. Então são N motivos, né? Então não dá para se o advogado não tiver ali realmente de verdade querendo buscar que ajudar, mas sem conhecimento não vai, né? Como a gente estava falando. Mas hoje, doutor, eu quero falar com você e eu fiquei assim animada por esse assunto porque você é homem. E uma coisa, eu acho que a mulher, né, a mulher entender essa situação em relação à pornografia. Eu acho que a mulher tem uma outra visão e o homem tem uma outra visão diferente por causa da nossa cultura machista, entende? Então, eu queria seu parecer também sobre isso, pelas experiências que você já teve, das experiências que você já ouviu, das pessoas que você convive. O que que acontece? Vamos lá, vamos desde o início, vamos lá. Você entende, você acha que a criação das meninas com os meninos, dos pais, né, é diferente? Existe uma diferença entre a criação, por exemplo, eu tenho um casal. Há uma diferença do homem, do pai, criar a menina e o menino? Com toda certeza, Angélis. Eu falo por mim, né? Eu já completei recentemente meus 50 anos, então eu posso dizer que eu já vivi um tempinho para ter essa experiência, né? Inclusive experiência própria. Hoje a gente tem a impressão que essa cultura mudou. Talvez ela não esteja mais assim tão evidência ou explícita como era antigamente na minha época, mas Sim. ainda é. Você falou, a criação é diferente. Por que que eu falo isso? Nós, especialmente os meninos, né, que hoje somos criados, né, daquela maneira, né, o homem não chora, né, o homem tem que ser o pegador, a menina é frágil, a menina, o pai principalmente, né, meu filho com 12 anos, 10 anos, já tem que sair namorando. Minha filha não, né, Não, não, até uma brincadeira. Há uma brincadeira quando o pai descobre que é uma menina, coitado de você, tá ferrado, né? E agora você é o provedor, eu acho que há já desde o início essa cultura, né, de que quem tem menina tá ferrado e o menino, nossa, agora meu filho vai sair. Vai pagar os pecados, né, que você fez com a filha dos outros, não fazer com a sua. E por que que a gente está dizendo isso? A pornografia, o Angélis, ela já vem inserida nessa época. Eu estava até conversando ontem, né, com a Andréia sobre isso, né, me preparando aqui para a live, e Deus vem trazendo à memória, né, coisas que, né, pelo próprio passar do tempo, e a gente que é cristão sabe, né, muita coisa vai sendo lançada no mar do esquecimento, mas que é pertinente e importante para essa live. E me veio à memória, né, até difícil buscar, né, você, né, nessa área mais especialista do que eu, às vezes a memória nos trai, né? Com Mas eu certeza. me lembro que eu fui nascido em São Paulo, né? Eu moro aqui em Taubaté, no interior, desde 6 anos de idade. Mas eu lembro ainda em São Paulo, não sei se você vai lembrar, se teve acesso, antigamente a pornografia ela não é tão abrangente quanto é hoje. Uhum. E eu lembro que o primeiro contato, aqueles calendáriozinhos de bolso que usava em carteira, não sei se você vai lembrar, né? Tinha uns cachorrinhos, flores, e tinha fotográfico também. Das mulheres, exatamente. Geralmente, não sei fora, mas era pornografia. E eu lembro que tinha na esquina de casa um barzinho, né, que nossa alegria, ela pediu dinheiro pro pai para comprar um doce ali na esquina, né? Maria Mole, Suspiro, né? E eu chegava lá, tava os senhores lá de idade, lá, menino, não sei o que, olha aqui, mostrava, né? Aí imagina, você mostra, na época eu devia ter 6, 7 anos, eu morava em São Paulo ainda. Sim. Né? Aquilo não é adequado para uma criança, né? Aí o que Deus trouxe na memória também? Meu pai me mostrando a primeira revista pornográfica. Eu até brinquei ontem, mas né, hoje falando mais sério. A Gretchen, quando ela estourou nos anos 80, né, já era uma erotização na época, né, que todo mundo achava normal. Muito, muito. O Silvio Santos, como um bom marqueteiro que sempre foi, ele levava ela no programa e falava que ela ia ficar nua. E eu, criança, ele ficava... Aí eu já acho que um pouquinho mais velho, né? E acreditava naquela história. Aí chegava no final do programa, nada acontecia, porque eu não tinha o discernimento, né? Óbvio que não, pelo horário, né? Tinha a questão da censura.
A gente vivia ainda, acho que sobre o final da ditadura militar, né? A censura ela era mais rígida, né? Aham. E, né, meu pai, acho que vendo a frustração naquilo, eu via, na época, acho que não era nem revista Playboy, ela chamava Homem ainda. Depois, acho que ela passou a chamar revista Playboy. Ele Sim. comprou e me mostrou. Aí, depois disso, primos, né, começaram, né, tinha acesso, e eu comecei a consumir ali, né, Você revista. lembra quantos anos você tinha? Nessa época eu devia ter uns 8 anos de idade. É, exatamente. Então, eu tava conversando até com meu marido, a mesma coisa, ele falando, né? Com uns 8 anos eu comecei a ir pro banheiro, descobri a masturbação, e eu ficava horas no banheiro e era, parece que o pai gritava assim, Ê, tá aí, né? Graças a Deus é homem. Então, assim, Né? havia uns comentários que os pais faziam, que tipo assim, como se fosse um orgulho o menino estar lá se masturbando, passando horas dentro do banheiro. Porque assim, Ricardo, já a gente estuda sobre esse módulo sobre masturbação, porque existe o ato em si que não é sexualizado, que é quando a criança tem 2 aninhos, 3 aninhos, ela está conhecendo o corpo dela. Às vezes, quando tira a fralda, ela para de desfraldar, de repente ela descobre ali, ela coloca a mão e ela percebe que ali é prazeroso. Então, ela vai colocar a mão, ela sente, mas isso não é sexualizado. A criança não tem isso na cabeça, esse repertório sexualizado. Então, quando os pais percebem, eles levam um susto. Meu Deus, com 2 anos, isso é normal, qualquer criança fazer. O que não pode é deixar virar um hábito, né? Porque a criança sente ali, nosso corpo é todo sensitivo, a gente sente, né? Então, colocou a mão, ela vai sentir alguma coisa. O problema é não deixar aquilo virar um vício. E a gente percebe que alguns pais que não observam, que não veem, as professoras também, acontece muito em sala de aula. Se não tiver esse olhar em cima da criança, começa a virar vício. Aí é preocupante. Só que ainda não há um repertório sexualizado, no caso. Oi, Sula, bom dia. Ó, a Sula tá aí já, ajudando. E, Bom dia, Beth, Terezinha, todo mundo aqui participando. Então, o que acontece? Não há uma memória sexualizada se ela não teve contato, claro, né? Se ela não foi abusada, se ela não viu nada, isso é realmente do próprio corpo. Mas ela vai crescendo, ela vai vendo vídeos, vai tendo contato com outras crianças, e tem crianças que já foram sexualizadas, já viram um videozinho, aí mostra pro colega, e aí começa tudo. Só que eu vejo, doutor, você pode até concordar ou não, fala sua opinião para mim. Você acha que as famílias, elas meio que escondem essa questão do menino estar lá e, assim, como é que se diz? Ah, para o meu filho tá ótimo, né? Tá tudo maravilhoso estar lá, né? Meu filho tá se uhum. masturbando, nossa, meu filho é homem. Há um orgulho da família, você acha? Eu acho que mais dos pais, eu acho que nessa questão. Na nossa cultura de machismo, com certeza. Né? E como você falou, né? Finge não ver. Porque um adolescente, quando você já sabe que está no banheiro demora, todo mundo faz a brincadeira. Ah, tá fazendo o quê? Nossa, que banho demorado, menino. Meia Já hora de começa a fazer banho. nos comentários, né? Exatamente. E também por falta de um pouco de ignorância e medo do assunto, né? Como a gente aprende no EZPAS, educação sexual, ela faz parte também. As Com pessoas certeza. confundem educação sexual com sexualidade. Não é uma sexualização precoce, mas é justamente como você falou. É natural e normal do nosso corpo, né? As regiões, né, íntimas, né? Tanto do homem quanto da mulher, né? Darem prazer. Deus nos criou assim. E a Sim. criança vai sentir, mas não significa que ela tenha repertório para isso, como você disse. Né? E com uma certa idade, quando a criança já estiver mais apta, se ensinar isso da maneira correta, justamente para não ser introduzida dessa maneira. Porque hoje, além da introdução ser mais precoce, ela é mais rápida. Como eu estava falando, na minha época, a gente não tinha tanto acesso. Eu lembro que eu demorei assim, anos para ter acesso a Playboy. Né? Vídeo pornográfico eu já assisti depois quase maior de idade. Hoje, se uma criança Sim. tiver um celular, Mas os meninos ela vai davam ter um jeito, acesso. né? De conseguir Sim, com o irmão mais velho, comprava revista, às vezes o pai tinha as revistas, né? E deixava o filho ver, sim. e aí passava para os amigos, arrancava folha. Eu lembro de tantas histórias, sabe? Não, é. E assim, não é justificando, não existe, como né, na Bíblia diz que não existe pecadinho nem pecadão. Pornografia é pornografia. Playboy é pornográfico, só que a gente rotulava como erótico. Então é uma coisa da nudez. Hoje, se a gente comparar, tá pior ainda, porque né, a gente sabe que Não o é buraco é mais só baixo. nudez, né?
Exato, o tipo de fetiche que se cria para isso, que a gente vai chegar lá na frente. Tá, você acha que isso vinha da questão de aprovação? Porque hoje o tabu é muito maior, mas eu falo assim, naquela época tinha que se provar que era homem. O menino tinha desde cedo que já se provar, e o Sim, pai, sim, principalmente, de ter essa validação. Não, meu filho é homem, meu filho é macho, sim. né? E aí vem os comentários, como você falou, né? Homem não chora, homem para com isso não é coisa, isso é coisa de mariquinha. Certos comentários que os pais vão fazendo para validar que ele é homem, que ele é macho, né? Que ele é másculo. Só que esse validar, eu acho que aí nessa questão começa a colocar na cabeça da criança uma questão do homem ser, como é que se diz? Não se preocupar com o corpo do respeito pela mulher, né? A você não respeitar o outro, principalmente o do sexo feminino, a você colocar em primeiro lugar as suas emoções, as suas vontades. Eu acho que, querendo ou não, essas frases que os pais vão falando para os meninos logo cedo vão fazendo com que esse menino comece a disseminar o nosso problema hoje, que é o feminicídio, né? Desde criança, os meninos vão escutando frases em que é o homem em primeiro lugar, sem prestar atenção na mulher, no respeito da mulher, no corpo da mulher. Sabe por que eu falo isso? Você pode ver aí, doutor, como é que acontece. A gente conversando, esses dias a gente viu uma reportagem sobre um feminicídio e a menina, ela estava com um vestido muito curto. Ela foi estuprada e ela estava com um vestido curtíssimo mesmo. E a primeira coisa no comentário que eu ouvi de uns homens que estavam perto, a gente estava assistindo, foi: olha, mas olha a roupa que ela estava usando. Então, assim, como se fosse uma justificativa, né? Uhum. A gente sabe que isso comunica. A forma como a gente se veste se comunica, ok, ponto. A gente entende, vai chamar atenção. Porém, até onde vai o meu limite, né? Como ser humano, de desrespeitar o outro só porque ela tá usando uma outra roupa provocativa ou tal. Então, assim, eu vejo que desde esses comportamentos que existem hoje, começa aí, desde criança, entende? Os meninos vão escutando frases dos próprios pais, onde eles vão entendendo que eles não precisam respeitar a mulher, entende? Agora, no caso, os homens também, mas até a criança, porque a gente vê o caso de abuso, então até o respeito à criança não existe mais, né? A gente está vendo vários casos aí, então, assim, a minha vontade sexual que tem que prevalecer. Você concorda comigo? O que você acha disso? Concordo em número, gênero e grau. Eu vou até fazer um paralelo na minha profissão. Você deu o exemplo da menina. Eu vou pro direito. Se eu esqueci Aham, o vidro do carro aberto, justifica alguém passar e furtar o objeto dentro? exato, Não é? Não é porque exatamente. eu deixei, mas a oportunidade se apresentou. Ok. Mas estamos falando de princípios, falando do que é certo. Como você falou, a questão da menina usar a roupa curta pode ser carências, validação, coisa que você vai saber falar melhor do que eu, que é a sua área. Não justifica o homem falar, saiu assim, então ele está disponível para fazer o que eu quiser. Sim, exatamente. Nisso Isso é um vai que você problema falou. de respeito a ela, né? Tudo bem, chama atenção, a gente sabe. Só que tem que Sim. ter um limite, tem que ter um. Se fosse assim na praia, então, seria um território terra de ninguém, né? Exato. Nossa, falou tudo. Verdade. Imagina, Exatamente. por que na praia a gente se comporta? Não tá todo mundo de biquíni, de sunga, roupa curta? Isso não existe. Mas é como você falou, né? Não parece, mas como o nosso cérebro ele é formado, a neuroplasticidade dele, me corrija se eu estiver errado, É é isso mesmo. formado na infância, né? Até os 25 anos. Você vai ouvindo frases, validações. Não, homem tem que ser forte, homem não chora, homem tem que ser pegador, homem não tem frescura, meu filho nasceu já com saco roxo. Então, ele vai achar normal e não perde o respeito pela mulher. Até um Vai vídeo recente, neutralizando, né? um último vídeo que eu falei sobre o feminicídio, eu falei, quando nós homens passamos de ser, deveríamos ser os protetores para sermos agressores. Gente, a gente tem que evitar isso, a gente está sendo a causa. Exato. Eu Eu vi. falo com dor no coração de ser homem, né? Não sou perfeito, não sou aqui o herói da pátria, nem isso, mas a gente perdeu essa noção em respeito às mulheres, né? Se você não concorda, uma mulher fala do seu casamento por algum motivo, se divorcia, ok, né? Não é o que Deus quer, mas não justifica a violência, muito menos um homicídio.
crime passional, porque não existe justificativa para isso. Extrapola totalmente. E está intimamente ligado a isso, a questão de criação, o excesso de pornografia. Então são assim essas variáveis, né, que têm trazido, né, essa explosão. Eu sinto perplexo porque você abre assim o site de notícias, né? É um dia atrás do só vem infelizmente confirmar as estatísticas que a O gente meu não. estado, o estado do Mato Grosso aqui está cotado como o maior estado, está em primeiro lugar em feminicídio. Praticamente todos os dias a gente tem notícia aqui no estado do Mato Grosso em respeito a. A gente já tem a fama de tudo resolver na bala, né? Você até faz essa brincadeira, né? Essa região, o Nordeste, parece ter essa fama, né? De Isso. Mas faca, tá bala. demais. Tá demais, e a gente tá vendo que isso tá geral, não é só aqui. Aqui tá bastante, mas tá no mundo todo, né? Mas o Brasil tá assim, tá difícil de ver, tá vergonhoso de ver, e tá dando medo. Eu, por exemplo, tenho uma filha, eu tô com medo. É impossível a gente não sentir medo pelos nossos filhos, Sim, com sabe? certeza. Agora, doutor, você acha, por exemplo, esse dia eu vi não é reportagem, foi um programa do Danilo Gentili que aconteceu há um tempo atrás, de um homem falando que ele tinha sido introduzido à vida sexual com a babá. E ele tinha 4 anos, e a babá ensinou tudo, e ele falando com tanto orgulho, sabe? E aí vira o Danilo e fala assim: Nossa, você é um cara de sorte. Então, assim, não há um cuidado em os adultos entenderem que para o menino isso não é educação sexual, né? Hoje a gente está falando mais sobre educação sexual, mas antigamente nenhum de nós, da nossa geração, praticamente acho que ninguém tinha essa abertura com os pais, tinha esse entendimento que a educação sexual deveria ser ensinada desde pequeno, não só quando viesse a adolescência e tal. E hoje a gente está tendo esse entendimento, certo? Mas você acha que os homens têm ainda essa noção de que, se ele foi introduzido, às vezes o pai levava no prostíbulo, se ele foi abusado, mas ninguém vê como abuso. Você acha que ainda há esse pensamento dos homens, mesmo nos dias atuais, sabendo da educação sexual, sabendo que é errado o feminicídio? Você acha ainda que há esse pensamento? Porque conversando com alguns homens eu percebi que eu não entendo, eu não vejo isso como abuso. Ele foi introduzido à vida sexual e Uhum. sorte dele. Sim. Não, com certeza existe. Eu até repostei uma notícia, não foi no Brasil, acho que foi na Austrália. Uma professora, acho que 30 e poucos anos, abusou de um menino de 13 ou 14. E aí eu repostei os comentários, mesmo tipo de comentário. Nossa, que sorte. A moça, né, a mulher era muito bonita, uma loira, né? Nossa, uma professora dessa até eu queria, né, pegar a recuperação. Só que as pessoas não têm noção. Elas pensam assim no prazer como se fosse uma relação saudável. Não é. Está falando de uma mulher madura de 35 anos com uma criança. Claro que ele Exato. vai ter um hormônio em ebulição, ele vai sentir o prazer, Olham mas como a gente não abuso, tem a né? noção do que vai fazer o estrago no cérebro dele, as relações dele. É porque, assim, parece que para a menina vai acabar com a vida dela, mas para o menino não, para o menino é sorte. Não, Não né? existe isso, é criança, né? Criança é criança. Ela não está ainda assim, com todo o corpo, principalmente o cérebro não está preparado para receber esse tipo de informação. Porque eu percebi também, doutor, conversando com algumas crianças, atendendo crianças, que quando ela é introduzida ao sexo, ela não para mais. Aí ela começa porque ela quer mais, aí vira o vício, aí vem a masturbação, vem tudo mais. Eu conheci um menininho que ele tinha sido abusado por uma babá, né, com 8 anos. E aí ele falou que ele começou a olhar para todas as meninas da sala dele com esse olhar de querer fazer a mesma coisa. Você entende Exatamente. de onde vem? Aí com 8 anos. Aí os homens vêm e falam: Nossa, esse menino tem sorte, teve sorte. Mas ele não era para estar fazendo isso nessa época, ele não tem Com idade para certeza. isso. Era para estar brincando, era para já estar com a vida toda a mente toda deturpada, sabe? E aí, a Sula tá falando aqui, né? Só com leis mais fortes, mas eu acho que não é nem com leis, Sula. Eu acho que é educação mesmo. A gente tem que mudar a nossa cabeça. E realmente, principalmente pros meninos, a educação de verdade, assim, a lei, claro, não é que a Sula tá errada, mas assim,
tem que ter as leis mais fortes para ter consequências do que está acontecendo, Sim, mas a gente precisa resolver o problema lá do início, que é a nossa educação, né? Que está totalmente exatamente. errada. Para as meninas, a gente tem todo o cuidado, e para os meninos, não, tá liberado. Entende? Exatamente. A lei, ela só resolve a consequência, o que já aconteceu. Um caso de abuso, né, que foi denunciado, comprovado, e aí o abusador tem que ser punido, é óbvio. As leis têm que ser mais rigorosas em relação a isso. Mas enquanto acontece e não descobre, é o que você falou, é prevenção, educação. A gente não pode normalizar que, pleno século XXI, 2026, ainda tem essa cultura, né? De se educar o menino desse jeito, como sorte, como, meu filho foi abusado, então é homem, não preciso me preocupar. E as consequências? Você não sabe. É o que você falou do exemplo do menino abusado pela babá. 8 anos de idade, a mente dele já estava numa coisa que não Já era não pra tinha. estar. Quem garante que ele não vai ser depois um estuprador, um pedófilo, ou até mesmo um assassino, né? Que se relaciona com a companheira e, por consequência dessa má formação, vir cometer um homicídio, Com né? certeza, porque a minha preocupação também. Quer dizer que se a minha filha vai ser obrigada a dizer sim para todo mundo que chegar, porque agora, se dizer não, é perigoso ela ser morta, entende? Teve Porque a uma gente está série com medo até uns anos disso, né? atrás, os meninos, né, debatendo, né? Se a menina disser não, o que eu tenho que fazer? Gente, isso não existe. E divulgado na internet. A plataforma depois derrubou. Ok, derrubou, mas quem garante que não estão fazendo ainda? Aí Ah, a com pergunta é, certeza. por que está acontecendo isso? Quem está incentivando? Quem está ensinando? Né? Nós que somos mais velhos, né? A gente tem que ter essa responsabilidade, sim, de ensinar as gerações mais novas, né? Eu sempre aprendi que, né, quando eu brincava com meu pai, aquela brincadeira de homem é diferente, né? De luta, né? É, exato. Mas com mulher você não põe a mão, né? Tenho duas irmãs, né? É claro, né, que não ficava o tempo todo presente, né? A minha irmã do meio tinha mais uns arranca-rabos. Só que você tem É. que ter essa noção, que a mulher é diferente, a força do homem é desproporcional. Você não vai ter o mesmo tipo de brincadeira. Então você já tem que começar a criar dali, com essa questão do respeito, de entender, né, que o seu corpo é diferente, tem questão do hormônio, questão da força, né, e onde você vai desenvolvendo o respeito. Fala, a mulher tem que ser tratada de maneira diferente. Agora, vamos falar numa outra parte. Tem meninos também que são abusados. Bastante. Né? A gente vê, hoje, a gente vê várias notícias a respeito disso. Antigamente não se falava muito. E a gente sabia que era mais com meninas, mas não, com meninos também. O problema é que ninguém falava, todo mundo escondia, até os próprios meninos, as vítimas. Por quê? Porque tinha um tabu de, ai, vão falar que eu sou bicha, que eu sou, né? Começa a falar as Uhum. palavras. Vão falar que eu virei a casaca, que eu fui pro outro lado, há um preconceito, então o que, que vão falar de mim? Então, quando eles eram vítimas, eles ficavam, guardavam essa violência para eles. Hoje, estudando, a gente sabe que, infelizmente, isso não fica guardado. Ele fica ali e machucando. E quando você vira adulto, você machuca até quem está em volta de você, se você não tratar disso, né? Então eu vejo, né, vamos olhar do outro lado agora, que os meninos, quando eles são vítimas é, de uma violência como essa, também tem consequências assim no futuro, como feminicídio, como abuso e tudo mais. Ele pode ser uma pessoa que vai fazer violência porque ele foi vítima quando era criança. Você acha, doutor, que ainda há um preconceito quando a gente fala de abuso de meninos? Os meninos ficam com medo de contar que são vítimas, que aconteceu com eles, de contar para os pais. O que você acha sobre abuso sexual com meninos? Com toda certeza, Angélis, porque para a mulher já é difícil abrir, né? Por tudo, pela vergonha, pelo medo, né? De, será que vão acreditar que eu estou falando? Para o homem é pior, justamente pelo que a gente está falando. Já é criado nessa coisa do machismo. O homem não chora, né? O homem é macho. Ainda mais ele sofreu o abuso que foi violado, é pior ainda. Cai no que você falou, né? Vou pensar que eu sou homossexual, que eu virei a casaca. Então não vou falar, vou engolir aqui, vou tentar me curar do jeito que eu sei. Na maior parte das vezes vai ser da maneira errada, Sozinho? sozinho, e aí as consequências vêm.
muitas vezes até pode acontecer que não desconte outras pessoas, mas o mal que ele mesmo vai estar fazendo para ele. Nunca vai ter um relacionamento saudável e fica um grande potencial também para ser o estuprador, pedófilo, não dá para saber, não dá para prever. Mas infelizmente sim, né, é difícil, né, a gente falar isso, né, mas é muito particular de cada um, né, de assumir, né, a gente fala até em outras questões da nossa vida que a gente tem dificuldade de se expor. Agora, você tem um ambiente que também que não facilita e não propicia isso, aí que não sai mesmo. Quando a gente, como sociedade, entender que isso não é culpa da vítima, mas a gente está aqui para acolher, entender e ajudar, acredito que os casos começam a aparecer bem mais, porque o caso dos meninos é muito mais subnotificado do que no geral, que já tem subnotificação que a gente conhece, Com que não são certeza. nem 10% dos casos. Dos meninos, o buraco é mais embaixo. Então, nós, né, como Masters of Paz, que estamos aqui nos preparando, né, o nosso objetivo é justamente disseminar essa cultura, né, de ter esse ambiente propício para esse acolhimento quando acontecer o caso, né, para trazer a criança, né, o adolescente, o menino, a menina que seja, né, para os profissionais eles terem a segurança, né, de expor e saberem que vão ser ajudados, né. E aquilo não é vergonha deles, a vergonha de quem fez. A vergonha tem que ficar com o abusador, né. Mas Fez eu a coisa imagino, errada, não a né, vítima. tudo por causa da nossa cultura. Você percebe que é tudo Sim, cultural. A gente não protege os nossos filhos, a gente não não. protege. Tudo por causa de o que vão falar, o que vai ser, né? Eu Perante a falo, muitas vezes sociedade. a família esconde de vergonha, né? Às vezes o abusador é até dentro da própria família, o que vão pensar da minha família? A Tem uma maioria. reputação, nossa, seu tio jamais, seu avô faria isso, né? E aí fica Nossa. aquela coisa, não podemos, né, abalar a reputação da família. Gente, a reputação ou você está ferindo uma pessoa, o que é mais importante? Pôr na balança, né? E não se importa com que é com a vítima, né? Que é a criança que ainda vai ter uma vida pela frente e está sendo destruída. A Sula está falando aqui sobre alguns países, realmente, as mulheres são mutiladas, né, nas partes íntimas para não sentirem prazeres. Tem mulher que é vista como mulher somente para procriação, né? Eu vi isso muito também. Ela não é respeitada em relação se ela chega ao orgasmo, se ela também tá gostando da relação, ela não importa. É o homem que prevalece. Então, você vê que é tudo muito cultural, Eu disse que eu ia né? falar, Tudo é tão muito cultural cultural. que o homem é ensinado a ser homem e o prazer só cabe a ele. E a mulher não é. Exato. Sendo que quando é os dois é muito mais prazeroso, né? Olha que ridículo. É muito mais prazeroso quando os dois estão ali em sintonia, né? Olha, infelizmente, eu vejo que ao invés, por mais que a gente está tendo cada vez mais conhecimento, dá uma impressão que a gente está regredindo em certas coisas, sabe? Eu vejo dessa forma também, viu, Angélis? Parece que quanto mais conhecimento a gente tem, e talvez a facilidade do acesso, acho que as pessoas não se aprofundam. Eu acho que você pode falar isso por você também. A gente pegou uma geração que a gente pesquisava as coisas na enciclopédia. Sim, Barça. Então, como a informação era mais difícil, mas dava mais trabalho, você acabava estudando mais. Com Hoje está certeza. muito fácil, então, eu consigo ver no Google que hora que eu quero. Aí ele olha ali a resposta 5 minutos que satisfez ali para aquela situação, está tudo ótimo, Exato. né? Né? E aí é o que a gente está falando aqui. A gente está falando, o nosso assunto é sobre pornografia e em que em algum momento ela vai aparecer na vida da pessoa, ela não aparece do nada, né? Às vezes pelo abuso, às vezes pela questão cultural. Antigamente não tinha o celular, mas começava nas revistas, né? Nos calendários, e aí o menino chamava o outro, e aí depois ia para as fitas, né? A gente assistia os vídeos, porque a locadora tinha até um local separado para aqueles vídeos, né, específicos, e aí pegava o irmão maior, que era de maior, para ela poder conseguir a fita, e aquela fita ia rodando de casa em casa, ou então juntava os meninos todos, e você vê que sempre dava um jeito para terem acesso. Só que, estudando hoje a respeito disso, doutor, na minha área, quando a pessoa, isso é pessoa, não é criança, tá? É qualquer ser humano, tem contato com a pornografia, muda
muda totalmente a estrutura cerebral. Mostra ali, é tão forte isso, que aqueles tipos de atos, porque querendo ou não, a nossa vida normal, na realidade, a nossa vida não é como um filme ali, Uhum. né? E aí os homens vão assistindo, as mulheres também, porque hoje em dia tem muita mulher Bastante. viciada em pornografia também. Isso deturpa a mente e de um jeito que ela não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Olha como é que tá a situação. A coisa vai ficando tão, 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 tão forte na cabeça que parte para a sua vida normal em relação a tudo. Você não conseguir respeitar a pessoa. Por isso que eu acho que está tendo tanto feminicídio. A Sim, ponto de, em um relacionamento, você não sabe definir exatamente se aquilo é certo e aquilo é errado. E é onde você enfia os pés pelas mãos, sabe? exato. Então, eu vejo que a gente a gente partiu do começo aí, do início da educação, né, desde criança, porque eu acho que o problema é ali. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o problema tá na nossa infância. Sim, com certeza, começa ali. Cada um tem a sua experiência, ok. Mas se a gente, como pai, mãe, ensinar as crianças, eu acho que elimina 50% do problema, né? Quando chega na adolescência. Aí tá, chegou na adolescência, no quinto ano na escola, a criança já vem lá na apostila, o sistema reprodutivo. Ela vai começar a ter contato com isso, mas de forma científica, a professora vai explicar como funciona o corpo humano e tal, e é nítido. Os meninos isso geralmente é lá no final do ano, aí eles pegam a apostila e começam a olhar, já vai lá atrás para ver a figura, para ver as imagens, por quê? Porque já gera uma curiosidade. E eu fui contratada, doutor, é incrível essa história, porque eu fui contratada por uma mãe para eu dar aula para a filha sobre essa matéria, porque nesse dia que a professora ia começar essa aula, a filha dela falou que ela não ia. Não ia na escola porque ela já estava vendo o constrangimento entre os meninos no comentário, todo mundo aguardando aquela aula, e ela não queria passar por isso. Então ela ia faltar uma semana de aula e eu fui contratada para ir na casa dela e ensinar essa matéria para ela não ficar sem, para ela não passar o constrangimento. Olha só a situação. Então, querendo ou não, eu acho que até a forma da gente ensinar, por que gera tanta curiosidade? Porque os pais não falaram isso em casa. Então, para os meninos é novidade, para as crianças é novidade. Ela fala: Meu Deus, nós vamos ter aquela aula agora. O que vai ser ensinado para a gente? Mas quando os pais já ensinam desde a infância, vai olhar aquilo, normal. Não tem uma curiosidade, entende? Nada de novo, né? Nada de novo. E aí vem o problema, tá? Eles ensinaram, aprenderam, ok. Ali a parte funcional do corpo humano, mas ela não falou sobre como respeitar, como tratar o relacionamento em si. E aí é onde a gente começa na adolescência, vem os hormônios e começa a se relacionar com outra pessoa. E se você não foi preparado, você não teve educação com seus pais. Ali na escola você só teve a educação do corpo, como funciona o corpo, mas você não teve uma educação sexual de verdade em relação a respeito, a priorizar as vontades da pessoa também, não só suas. Toda aquela parte emocional, sabe? De sentimento. E aí o que acontece? Começa a ter relacionamentos com outras pessoas, começa a descobrir o sexo, aí não sabe se proteger. Sai falando, fica com a menina e sai falando para todo mundo. No outro dia tá todo mundo sabendo. São N histórias, né? N motivos. Faz a menina de objeto, por quê? Porque ele tá vendo esses filmes, aí ele quer que a menina reproduza a mesma coisa. E agora eu vejo, doutor, que as meninas estão caindo numa armadilha. Pra ficar com aquele menino que ela tá apaixonada, que ela sempre gostou, ela acaba fazendo certas coisas que eles estão pedindo. Ela se coloca nesse lugar de objeto, porque assim ela acha que ela está conquistando, que ele vai gostar dela, que ele vai ficar com ela, e acaba se colocando como uma mulher objeto. Você concorda comigo? Você acha que está acontecendo isso? Com certeza, Angélis, porque o excesso da pornografia, ainda mais esse nível que a gente está hoje,
Ele leva essa objetificação e fugiu a palavra aqui. Vai sensibilizar, né? Total. Isso. Então o menino não vai ter essa sensibilidade, ele vai tratar a menina como um objeto, simples e puramente para satisfazer o desejo e o prazer dele. E é o que você falou, e elas caem nessa armadilha porque está numa idade que a adolescência é a validação, Sim, precisa dar grupo, precisa exato. ser aceito, e fala, se os meninos querem isso, eu vou me submeter a isso. E olha o prejuízo, a consequência que traz para a vida de ambos, né? Tanto dos meninos, mas principalmente das meninas, né? Então Você viu? com certeza, né? Você ficou sabendo da história da roleta russa, da menina que ficou grávida? Sim. Olha o absurdo, E né? no Brasil, no funk, eles chamam que é o bonde do rolê, um negócio assim, não é? Que eles falam, tem uma expressão também. Também Que tem daí vai, a. fica na roda, a menina vai passando, tudo sem Nossa, proteção, engravida e não sabe quem é o pai depois. tem também o baile da tábua, que é como se o menino deitasse, deitasse Uhum. não, a menina deita numa madeira que eles colocam lá no meio do baile, e aí qualquer um chega e vai deitando em cima dela. É um Você absurdo vê do a absurdo, né? situação que a gente chegou, né? E ela tá achando que ela tá conseguindo, assim, ser a mulher ali, e tá acabando com a vida dela. Às vezes fica grávida, não sabe nem de quem é, não tem nem noção. Sim. Não, é sem precedentes que a gente vive hoje, né? Nessa questão do extremo de pornografia, erotização, objetificação, tá cada vez pior, né? E aí que entra o que a gente está falando, nessa questão da prevenção e da educação desde cedo. Vai, talvez, sanar 100%? Não, mas vai prevenir muita coisa, né? Porque o controle hoje, a falta de informação, ela é total, né? Você viu que a gente fez uma linha, né? Sim. Eu entrevistei no podcast que eu tenho lá no YouTube, chama Amor que Ensina, um rapaz, né? Um homem que foi vítima de abuso sexual e eu perguntei para ele, porque cada pessoa é uma, né? Cada uma tem a sua vivência. Eu falei assim, quais foram as consequências para você do abuso? Aí ele falou assim, a consequência maior que eu vejo foi que eu fiquei viciado em pornografia no meu Sim, porque casamento. E aí eu tive problemas no meu casamento por muito tempo, porque daí minha esposa descobriu e foi um problema sério. Eu quase perdi a minha esposa. E aí, fazendo esse paralelo, essa linha, essa trajetória, a gente já viu aqui que começa lá atrás, alguns na infância, outros na adolescência, e eles levam isso para o casamento. Quando a gente namora, isso não está explícito ali nos hábitos com a namorada que ele é viciado em pornografia. Geralmente isso é escondido, né? sim, Só que aí, de repente, casa e aí passa um tempo a mulher começa, ela vai descobrir, porque não tem dentro do casamento não tem como esconder. Lá dentro a gente uhum. conhece realmente a pessoa. E eu vejo hoje, eu atendo casais, já vi muitos casais se separarem por causa da pornografia. Eu queria saber assim, o que que você acha? Quais são os problemas que o homem já adulto enfrenta por causa da pornografia? Não, com certeza, a consequência ela afeta o casamento, né? Até dando um gancho aqui, se a gente pegar no Código Civil, um dos princípios do casamento, né, é o respeito mútuo e a fidelidade. A pornografia é infidelidade. Ela pode ser do jeito que a nossa cabeça Como concebe, ela não é adultério, nem... eu consigo enxergar como adultério, sinceramente, assim. Exatamente, porque a gente tem aquela coisa clássica de pensar no adultério propriamente dito. O homem sai de casa para trair a esposa, tendo o ato sexual em si, né? Mas a gente sabe que só o pensamento já é adultério. Então, a pornografia também é um tipo de adultério. E se ele Porque, faz, se ele pratica a masturbação, porque querendo ou não, a masturbação é um ato sexual com você mesmo? com certeza. E aí cai novamente na cultura, porque ele já é introduzido cedo. Para o homem sempre, eu sempre vi isso. Pornografia é normal. O homem Aham, vê a não tem revista é problema. normal. É normal, apimenta a relação. Dá um tchan. E é o que você falou, antigamente, eu lembro, para as mulheres, isso era absurdo. Eu falava, nossa, mas isso é nojento. Porque realmente é. Hoje, infelizmente, até as meninas estão caindo nessa armadilha achando normal. Mas voltando Exato. ao gancho,
Isso traz consequência, claro, porque você imagina um homem totalmente preso na pornografia, vai ter consequência para o casamento. Isso é óbvio também. Eu falo porque eu também já fui viciado em pornografia. Só a Eu acho experiência que própria. a maioria dos homens já passaram por isso, por essa É, situação. é difícil, acho que o homem que passou ileso, né? Ainda mais a nossa geração. Né? Porque, como eu falei, também não tinha educação sexual de pai e mãe, e você aprende na rua. E na rua é isso, né? É revista pornográfica, é introdução à masturbação, e aí é, como você falou, é a dopamina que libera no cérebro, é a sensação de prazer, né? E aí você vai buscar cada vez mais. Eu vi uma Exato. pesquisa que um rei, na Idade Média, ele não tinha acesso à exposição, a esse tipo de nudez e prazer a vida inteira, que a gente tem em quanto tempo? Em 2, 3 anos? Então o cérebro não aguenta. Por isso que eu vi essa pornografia é uma coisa tão grave hoje em dia. Ele busca cada vez mais, cada vez vai ficando mais embaixo, porque hoje aquela coisa que satisfazia não satisfaz mais. E por isso que os Exato. meninos estão E buscando vai essas coisas cada de vez mais, exato. E ficha, aí, sadomasoquismo, violência. Você ouve casos, né, que tem aquela coisa do estrangulamento, acho que já teve até estrangulamento, causa de em morte, né? animais, né? Fazer sexo Animais, com animais, pedofilia. com pessoas mortas. Ixi. Não, o buraco, nossa, é horrível. E aí você tocou no assunto que eu queria. Exatamente. Antes, deixa eu responder. Sula, eu falei, mas acho que você não escutou. O podcast chama Amor que Ensina, tá? Eu acho que se colocar meu nome lá aparece também. O podcast que eu tenho é um canal do YouTube chama Amor que Ensina, é o nome do canal também. Você vai ver lá, a gente aborda vários assuntos da educação e principalmente também sobre abuso sexual. E é exatamente isso, é tanto assunto que cada item que a gente está conversando aqui dava uma live inteira, né? Porque é muita coisa. O que eu falei para você que você tocou no assunto é o seguinte, que eu vejo hoje, trabalhando com famílias. O homem começa a assistir, eu falo o homem porque é mais fácil, começa mais pelo homem. A gente sabe hoje que não é só homem, mulher também. Mas eu acho que isso é uma porta de entrada muito fácil para o homem devido à educação que ele teve. Por isso que a gente está abordando mais aqui sobre o homem. Mas ele sendo o chefe da família, ele querendo ou não, ele vai ter relações com a esposa. E aquela cabeça dele já está toda deturpada, a mente dele está super, né, super transtornada, e ele, querendo ou não, ele vai querer reproduzir isso na cama com a sua esposa. E aí, às vezes, a esposa não tem essa mente que ele tá, da mesma forma, e não aceita, e começa um embate entre os dois. E aí começa, às vezes, a briga, porque a gente sabe que a relação entre marido e mulher tem que ter conexão através do sexo. Senão, se os dois não estiverem bem na cama, não vai. O Exato. resto da vida não vai. E aí, o que acontece? Eu vejo que o homem vai assistindo, e como você disse, aquilo vai ficando tão normal que ele vai querendo mais, mais, e ele vai buscando coisas diferentes, tanto na vida digital como na vida real. Aí eu já vi vários homens propondo para as mulheres ter mais a terceira pessoa na relação, indo para casas de swing, para apimentar, porque já não está mais só o papai e mamãe, como dizem, já não está satisfazendo, não está legal. E começa a busca intensa por outras situações, ou novas, né, para apimentar a relação, novas situações para ajudar. Só que eu vejo que piora. 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 E aí, não só isso na vida real, mas querendo ou não, também no digital, quando ele começa a buscar outros conteúdos, como a gente falou, né? Pessoas mortas, pessoas como é que é, sadomasoquista, né, que vai fazendo coisas para e aí começa a bater, começa a xingar, e são várias coisas. E aí começa então, doutor Ricardo, a pedofilia, que é outro problema. Que aí ele começa a Exatamente. pegar vídeos com crianças. E quando ele pega vídeos para se satisfazer com crianças, ele está ali ajudando esse crime, né? Por quê? Quem é que produz esses vídeos? Eles pegam vídeos de crianças, às vezes, e a gente sabe hoje, estudando no Exepaz, estudando na nossa vida, né, em relação aos crimes, o que está acontecendo? As crianças estão sendo objetos de um crime hediondo e onde gera muito dinheiro para quem pratica. E se você está ali buscando isso, vou assistir só um videozinho aqui, né?
E aí, o que que acontece? Você está ajudando nesse crime e você vira um pedófilo sem querer, querendo, né? E você está ajudando. Olha só como uma coisa puxa a outra. Exatamente. O consumo você está fomentando a produção, né? E aí você quer mais, e você vai fazer, vai buscando vídeos assim. Eu estou Exatamente. atendendo uma paciente que está com um problema de ansiedade generalizado. Ela tem 11 aninhos. Eu fui atrás, eu fui descobrir nas entrevistas ali, nas consultas, que tudo começou quando ela assistiu um vídeo que uma amiga chegou com o celular. Olha isso aqui! E mostrou um vídeo do Xvideo. A cabeça dela virou. Você falou uma coisa, agora que me ocorreu. Você vê, é tão enraizado, é tão programado. Eu vou dar um exemplo do Instagram. Outro Sim. dia eu vi um podcast, uma moça falando aqui do marido, que o Instagram por homem, principalmente, nos Reels, ele sempre vai ter um conteúdo de alguma mulher. Não nu, que acho que a plataforma não deixa, mas a exposição de biquíni, alguma coisa. E aí ela ensinou assim, ela falou, tem que zerar você tem que reconfigurar o algoritmo. Aí eu fui lá, reconfigurei o meu. No Ah, começo, realmente, apareceu coisa aleatória, mas passa um em algum tempinho, momento. pipoca um conteúdozinho ali. Se você clica nele, aí eu fiz a experiência. Você clicou uma, duas vezes, o algoritmo entende, aí começa a bombardear outra vez. Falando que você quer mais. Gente do céu. Para o usuário homem. Para usuário homem. Então, mesmo se você zerar o algoritmo, como esse ele vai, né, zerar tudo o teu campo de interesse, Aham. dá um tempinho e vai pipocar de novo ali. Um vídeo Ai, para testar, é, para ver se você quer ou não. exatamente, é. Aí você clicou ali, até cliquei para experiência, pronto, aí começa a pipocar um monte. Já é Gente, programado. é, Agora você é imagina no mundo de uma criança, né, de um adolescente, os hormônios em ebulição, Não, né? e a Ele sai gente daquela falou, como eles não predisposição. foram ensinados, tem curiosidade, a gente gosta desse assunto. Claro. Aí pronto, é um prato cheio. E aí, na ignorância, quando não se tem educação sexual, o pai e mãe, mas é natural, né? É da idade. Depois passa. Não é depois passa. Não, você tem a questão natural, até da masturbação ali, ok, né? Que é a questão da descoberta do corpo. Só Sim, que você fica a superexposição, cai no que você estava falando. Aí, hoje, o que satisfaz não satisfaz mais. Eu lembro que na minha época, a grande discussão eram as posições que tinha no filme pornô, né? Posição tal, assim, assado. E outra, a pessoa esquece que aquilo é um filme, né? É uma atuação. exato, não é a vida real, ninguém faz aqui Não faz aquilo. Não na faz vida aquilo. real. Não aguenta, a idade não deixa. Tem vários fatores que, né? Exato, Então, dessa maneira. exatamente. Só que na cabeça, principalmente do adolescente, do jovem que é mais novo, aí não vai satisfazer. Aí ele vai buscar coisas cada vez mais absurdas, né? Como você falou, né? A zoofilia, a pedofilia, aí casa de swing. Eu conheço casal da igreja que eram ministros, né? Depois de muito tempo que saíram, perguntei por eles, para minha surpresa, estão morando em uma outra cidade, não vou falar, né? Para Aham. frequentam casa de swing. Falei, gente, como assim? De 0 a Tá? 100, né? Casados em casa de swing, quer dizer, perde a noção total, né, de que é um relacionamento, um casamento. Você vê a própria esposa com outro homem, você com uma desconhecida, como se fosse uma coisa mais natural do mundo. Exato. Gente, não existe, né? Isso não existe. E E olha aí muito isso é na todo sociedade, né? um problema, porque se o casal não tá bem, aí vai descontar isso nos filhos, na vida normal, e aí vira uma família, né, cheia de problemas. Você vê como é que é a situação. Será que tem solução, doutor? É, a Tem pergunta de um solução milhão. para resolver esse vício da pornografia? E aí? Eu acredito que vai muito no que a gente está conversando aqui, é a prevenção. Solução de 100%? Uma utopia, né? Nada de que na vida que nós, como seres humanos, a gente não vai solucionar tudo, né? Questão de homicídio, questão de furto, de roubo. Mas eu acredito que se a gente partir para uma educação, a gente diminui bastante. Isso eu acredito. Tá, A educação Daniela assim, fala né? muito isso, né? Para a Às vezes, nova geração. às vezes a gente tem um receio de passar o que a gente aprende e sabe, mas a maioria não tem conhecimento disso. Ah, Depois que exato. você vai estudando e tendo conhecimento, nossa, parece tão simples, tão óbvio. Então, eu acredito que, sim, a gente disseminando esse conhecimento, de uma maneira séria, como a gente tem estudado, se aprofundado para isso, eu acredito que se diminua, sim. Não vou saber te responder em quanto tempo, mas eu acredito que com o máximo de urgência possível, porque é uma questão geracional também.
A gente não pode ficar de braços cruzados, amanhã eu faço, deixa para depois. É urgente, né? A sociedade urge por isso, né? Clama, né? Porque o descontrole é total e a consequência a gente está vendo nos nossos olhos, né? A gente não pode deixar mais isso para trás. A Sula tá falando aqui que ela acha que não tem solução, dá para diminuir. Olha, eu vou falar aqui minha opinião. Uhum. É aquilo que a gente estava falando. Por mais que a gente tenha mais conhecimento hoje, o mundo está caminhando, parece que para o abismo, sabe? Porque o que acontece? Ao mesmo tempo que a gente tem muito conhecimento, os pais não estão dando mais aquela atenção para a educação. E a gente sabe que a solução seria na educação, certo? Aí nós temos hoje famílias sendo desestruturadas o tempo todo mundo separando, casando de novo, e aí vira aquela bagunça. Pessoas agora que realmente estão lutando contra a família. Nós somos cristãos, a gente é a favor da família. Mas você percebe que está surgindo movimentos contra a família? Sim. Então, assim, eu percebo que a luta pela família está caindo em relação a. Está diminuindo e o contrário está muito maior. Ao Uhum. mesmo tempo, eles estão normalizando o sexo entre crianças, ou pelo menos que crianças tenham acesso. Então, há uma, assim, como é que se diz? É discrepante, sabe? A nossa luta aqui do que está acontecendo, infelizmente. Sim. Mas que a gente sabe que está causando todo esse problema. Então, eles estão normalizando a pedofilia, eles estão normalizando a pornografia. Se você conversar com a maioria, eles acham que não tem nada a ver. Que, ridículo isso, não tem problema nenhum. E agora na mão das crianças. Só que, quando você passa por isso, doutor, falou que você foi uma pessoa que tinha esse acesso. E aí você vê o problema que isso causa, aí que parece que você acorda, epa, eu preciso parar, porque está me prejudicando, né? A minha pergunta agora é essa. A gente sabe que a solução seria a educação, mas e para aquela pessoa que já está viciada? Me dê dicas aí, claro que cada um vai ter, mas o que você acha que a pessoa poderia fazer para parar com esse vício? A pessoa que já está viciada. Por exemplo, eu acho que a primeira coisa é a identificação. Identificar que ela está com esse problema e que o problema é isso. É difícil a pessoa identificar, ainda mais homem. Sim. Vou Né? começar exatamente pelo que você falou, né? Toda pessoa, qualquer tipo de vício, né? A própria pessoa não aceita que é vício. Vou até fugir um pouco pro alcoólatra. A pessoa, talvez ela não beba o dia inteiro, todo dia. Mas no final de semana ela extrapola. Aí você pergunta, você bebe só no final de semana. Ah, mas quanto tá? Daí eu tomo. Então você não é alcoólatra? Tudo bem, você pode não ser um alcoólatra dependente químico, né, que Sim. precisa do álcool o tempo todo, você não tem recaída. Mas você não Porém, está com... Então, primeira coisa, é o que você falou, reconhecer e depois buscar ajuda. Porque é um vício realmente, eu estava vendo já vários podcasts, estudos, né? E o estrago que causa no cérebro, a pornografia talvez, acho que é um dos piores vícios que a gente tem hoje em dia. sim, e Talvez ninguém até fala, pior que né, vício em que é o drogas, né? vício. Isso, Não é pior que vício falado real, como vício. não é falado. Por quê? Porque a gente ainda acha que é normal. Porque já tem uma indústria tão antiga da pornografia, né? Não vou saber exatamente quando ela começou, mas até o fundador da Playboy americana foi um que ajudou, sim, ajudou a disseminar isso, né? Tanto pela revista, você vê a vida dele naquela mansão da Playboy, das coelhinhas, sempre cercado pelas mulheres que eram capa da revista, né? E isso virou uma indústria que você falou, gera muito dinheiro. E onde gera muito dinheiro, é mais difícil você mexer. Como é o álcool, como foi o tabagismo, né? Coisas que parece que agora essa geração está até deixando de lado. Então a gente até aproveitar esse gancho para tentar também, através da educação, ver se a pornografia começa a diminuir. Eu também não acredito que ela vá sumir. Até porque ela provoca um instinto mais primitivo do homem, que é a questão do prazer, né? A questão da sexualidade, que está inerente a gente. Mas Sim. dá para a gente fazer alguma coisa, principalmente na questão da educação sexual. Né? Solução, né? Como a Sola perguntou, também acredito que 100% a gente não vai extinguir nada do mundo 100%, né? Não vai deixar de ter alcoólatra, não vai deixar de ter viciado em drogas, não vai deixar de ter assaltante, assassino, mas o que a gente puder fazer, estiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. E aí, Você, como voltando, né? advogado, você percebe que isso é um problema nas famílias na hora da separação, na hora do divórcio? Sim, embora, né? Eu também já trabalhei muito na área de família, né?
nunca vi audiência alguém, principalmente marido, expor isso, né? Geralmente, né? Eu coloco isso como o problema, né? Mas eu acho que aí começa o problema. Ele não aparece no final, porque já a situação está tão desgastada, né? Já virou tanta briga que depois a preocupação é a questão da pensão, dos bens. Mas com certeza é um fator, né, primordial de que com certeza destrói muitos casamentos, né? Destrói muitos casamentos. Doutor, a gente tá 1 hora falando, meu Deus, como passa rápido. Rápido, né? Mas é o que a Sula falou, são tantas camadas, são tantas coisas que a gente fala aqui, porque uma coisa puxa a outra, não tem como a gente não, a gente está tentando tocar no geral aqui. Mas eu tô vendo também, infelizmente, por N fatores, idosos praticando muito abuso sexual, idosos sendo um dos cabeças na pornografia, na pedofilia. Muitos deles falam porque minha mulher já está idosa, eu ainda tenho vigor, eu ainda tenho saúde, mas ela não me acompanha mais, eu não consigo ter no meu casamento uma vida saudável sexual, então eu busco na pornografia. Eu vejo, estou vendo muitos casos em respeito a isso, né? Que também está sendo um problema. Os idosos, olha só. Então, o tal do vovô já não é mais aquela pessoa confiável como a gente. Não, não é. Então, assim, para terminar, você falou aí que a gente precisa buscar ajuda e tal. Qual conselho você daria para as mães e os pais que estão com criança pequena são 2 conselhos, tá? E para a pessoa que está viciada, um conselho aí, o que ela poderia fazer, e depois eu também faço os meus para a gente finalizar. Perfeito. Bom, para os pais é abrir a mente para a educação, não ficar com aquele olho arregalado quando você vê a palavra sexual, que, ai meu Deus, o que eu vou ensinar para o meu filho? Gente, a gente se propõe a ensinar o que é certo, porque o mundo está ensinando o que é errado. E a Exato. própria falta de ensino dos pais já abre a brecha para ensinar errado. Então, que abram os olhos, abram a mente para isso, tá? Que profissional nessa área para ajudar. Claro que não vai se evitar muitas coisas, mas vai ajudar a evitar tantas outras, né? Então, o caminho é esse. E para quem já está viciado, procurar ajuda especializada. Né? Vai passar por um psicólogo, um terapeuta, admitir o problema, primeiramente, como você diz, né? Porque é um problema. Eu enxergo assim, né? Eu já fui um pouco mais gordinho, emagreci, até dei uma engordada esse ano, emagreci de novo. E quando eu estava bem mais gordo uns anos atrás, todo mundo, se emagrecer, eu não dava bola. Até que um dia eu me olhei no espelho e falei, eu tô gordo. Quando você entende que você está com um problema, aí você vai buscar ajuda. Aí é você, né? Você Exatamente. sozinho. Fui na nutricionista, entrei na academia e emagreci. Então, se a pessoa não admitir que a pornografia é um vício sim, gente, é tão óbvio, porque você consome todo dia. Toda hora você está vendo. Como que chama isso? Isso. Vamos fugir da pornografia. Eu fico o tempo todo em tela vendo TikTok. É um vício. Você deixa de muitas vezes trabalhar, muitas vezes estudar, muitas vezes fazer outra coisa. Está tomando seu tempo. Tudo que toma seu tempo te consome é um vício. Seja comida, seja bebida, seja droga, seja pornografia. Então também ter um olhar sincero sobre você mesmo, né? Não adianta a gente fugir. Né? Não adianta varrer para debaixo do tapete. O maior prejudicado vai ser a pessoa que está sofrendo aquilo. Não é Exato. vergonha. Perfeito. Não é vergonha. Todo mundo aqui já passou por algum tipo de vício, algum problema, alguma coisa na vida. Né? A gente está aqui, né? A gente é humano, a gente erra. Então, não é demensar, mas o que vão pensar de mim, gente? Deixa pensar, né? Ninguém conhece a tua história, ninguém pode julgar profundamente sem conhecer realmente o que aconteceu. Então, para de pensar assim, né? Já identifica o problema e busca ajuda. Não precisa expor para todo mundo, não vai postar na internet, a não ser se uma hora Exato. for Precisa abrir, né? pertinente como um testemunho para ajudar outras pessoas, como a gente está fazendo aqui, expondo até coisas da nossa vida que já ficaram para trás. Com Então é isso, certeza. é buscar ajuda. E buscar ajuda especializada. Não adianta ir falar com o Zé da esquina ali, meu parceiro ali, ó, tô viciado. O cara também tá, Tem que o ser cara não, profissional, né? o cara não tem um respaldo profissional para ajudar, não vai adiantar muita coisa, né? Bom, eu tenho uma frase aqui que eu quero deixar para o pessoal, que diz assim, ó, o que você está permitindo formar dentro da sua casa hoje será o homem que existirá amanhã. Então, a nossa responsabilidade como pais é tão grande, mas acho que as pessoas não têm essa noção de Não que tem. não é formar a criança, não, é o futuro dela.
Eu estava, antes da gente começar aqui, eu estava vendo que a infância é como uma caixa preta do avião, fica tudo registrado ali. Então, o que ela está vendo, o que ela está ouvindo e o que você está ensinando vai ficar registrado. Então, dependendo das frases que você fala, dependendo das coisas que ela vê no casamento dos pais, é o que ela vai ter para o resto da vida como parâmetro, né? Vai Sim. ser esse adulto. Então é muito grave isso, é muito sério para a gente estar brincando de ser pai e mãe, deixa a vida me levar. Eu acho Sim. que não dá. Temos que ter essa responsabilidade. Vocês aí no Madalenas, vocês estão vendo, vocês estão lidando com as vítimas o tempo todo, vocês sabem, né? Todos os dias como é difícil, gente, a sociedade está doente, está numa pandemia, e é em vários sentidos, e ninguém fala sobre a pedofilia, a pornografia, há um medo de falar sobre isso como se fosse, né? É um tabu até hoje, e é um vício que a gente precisa cuidar. Como você disse aí, identificar, né? Que é muito difícil para o homem, eu acho que é mais difícil do que a mulher, identificar que você está viciado, que está te fazendo problema, dando problema para as pessoas ao seu redor, para tua família, certo? E buscar ajuda, ajuda profissional, não é o vizinho, né? Não é o Não é o mesmo. conselho de um amigo. Conselho de Gabriel quer amigo acontecer. ajuda, mas tem que ser um profissional, porque se você já chegou a esse ponto, você já está cheio de problemas. Sim, E com certeza. só um profissional que vai te colocar realmente a entender cada situação, aonde começou, como que você vai fazer para parar com isso, porque vício não é fácil, gente, não é Não. fácil. E como cristão, eu tenho certeza que você também tem esse conselho, buscar a ajuda de Deus, porque às vezes a gente se sente incapaz e para Deus nada é impossível, né? Restaurar casamento, restaurar sua vida familiar, te colocar no prumo de novo, limpar a tua mente, né? Colocar um novo algoritmo aí na tua mente, zerar o algoritmo, Era o porque não algoritmo. é fácil. Não é fácil. E quando você entra nesse mundo, meu pai do céu, para sair é um problema. E assim, todo mundo, eu acho que já teve contato com isso, com a pornografia em algum momento, com algum vídeo, né? As mulheres recebem muito Uhum. imagens de nudes. Agora as mulheres também estão mandando nudes, então tá virando assim uma banalização. Então, eu acho que a mulher teria assim mais chance de ser o esteio da família e ter ali como é que se diz? O controle em relação a resolver o problema. E se o teu marido está passando por isso, busca ajuda, né? Eu acho que é normal, às vezes, a gente encontrar certos problemas no casamento e você buscar ajuda resolve. O duro é quando você de cara já fala não quero, já corta ali o problema e já não ajuda a pessoa. Às vezes o seu companheiro, sua companheira está precisando só de uma mão ali para Uhum. ajudar, né? E a mulher, eu acho que tem esse discernimento um pouco maior nessa parte em relação a manter a família em pé, né? Ali entre os filhos, entre o marido, e buscar realmente restaurar esse casamento, tanto pela vida familiar, como na parte religiosa, espiritual, ajudar, pedir ajuda de Deus, pedir ajuda dos amigos e buscar ajuda profissional, acho que é o primordial, né, doutor? Né? Não é fácil, fácil não é, Não, é não uma é. guerra, mas a solução para você resolver esse vício na tua vida, mas precisa querer, é o que você falou, a pessoa precisa. Não, quando falam para mim, mas quando eu quero buscar ajuda, quando eu entendo que eu preciso, é diferente, né? Exatamente. Mas, ó, é um assunto que acho que a gente podia fazer mais lives, eu já tô Com certeza. convocando aqui, viu? Você Mas falou, foi tem, muito tem bom. vários desdobramentos, né? É É um muita assunto com várias coisa. camadas, muita É coisa. muito assunto para pouco Muita tempo, coisa. né? Mas a gente vai conversar mais sobre isso. Mas eu já quero te agradecer por esse tempo disponibilizado aí. Nós tivemos um probleminha aí no início da live, mas E, graças a Deus conseguimos fazer. Olha só perrengue, mas é assim mesmo. Só para dar mais emoção. com certeza. Pequeno probleminha técnico, mas foi sanado. Sim, mas o importante, que eu quero até convidar todo mundo aqui que vai assistir esse vídeo em algum momento, que compartilhe,
né? Com as famílias, com pessoas que vocês sabem que têm esse problema, com homens e mulheres que estão viciados, que acham que não tem nada a ver, com pais e mães que precisam educar seus filhos da maneira correta, não da forma como era antigamente, a gente deixar a cultura tomar conta dos nossos filhos, não. A gente tem que ter esse discernimento que não é a cultura. A gente tem que ensinar o que é certo e o que é errado. Vai ficar salvo assim, vou salvar, tá, Sula? A gente vai colocar. Perfeito. Depois eu compartilho com você para você colocar nas suas redes sociais também. Para a gente passar para frente, esse vídeo é muito importante. A gente falou de muitas coisas aqui importantes para nossa vida, né? Tanto não profissional, mas nossa vida mesmo, né? De parar para pensar e refletir. Você falou agora por último, né, das famílias, e lembrar, né, a responsabilidade de educar é da família, não da escola. A escola ensina. A escola é Exato. um complemento. Eu não estou aqui julgando, claro, hoje a gente sabe que a situação é muito difícil, principalmente a mãe que é divorciada, tem que criar o filho, ou até o casal que a mãe trabalha, é bem complicado. Mas é uma responsabilidade. Pode se isentar disso, não adianta. Né? Em algum momento tem que, né? Tem Um que momento vai educar. ter que A educação vem dos pais, a educação propriamente dita, que é a formação de caráter, de princípio, de valores, ensinar o que é certo. Não adianta delegar isso para a escola não vai fazer isso. Com certeza. E nem para creche de Não, pós, né? Para outras babás, tem cuidadores e tal. Mas foi um prazer, tá? Obrigada prazer por foi tudo. meu. Obrigada, doutor, pela sua ajuda, seu conhecimento aqui, seu discernimento sobre isso como homem, porque uma coisa é eu falar, outra coisa é o sexo oposto falar, porque muita gente acha assim, você tá falando isso porque você é mulher, você não sabe o que a gente passa. Mas quando é um homem falando, isso ajuda bastante, né? A entender que isso é vício, sim, que isso é um problema, sim. E eu agradeço demais, tá? Pela sua ajuda. Mas eu que agradeço pela oportunidade, o Angélis, tem mania de chamar de Ariadne, né? Pode chamar, é Eu, meu nome também, então não tem problema. eu que agradeço pela oportunidade e vamos marcar outras lives sim, com certeza, né? Que o assunto aqui acho que ficou, né, bastante coisa para ser falado e aprofundado também. Com certeza. Mas tá bom. Gente, bom domingo para vocês. Vamos aproveitar aí. Vocês têm bastante trabalho hoje também aí, né? No Madalena. Com certeza. Mas vai dar tudo certo. E siga o doutor. Fala aí seu arroba para o pessoal te seguir, quem vai assistir no meu Não é canal. doutor.Ricardo Ortiz. Aí é tudo junto, Ricardo Ortiz. Aí pode me seguir lá também, curtir. E eu fico à disposição também para a gente conversando pelo direct, Exato. aprofundando sobre o assunto aí. Vamos ajudar várias famílias, né? Com Então tá certeza. bom. Prazer conhecer vocês que estão aqui conversando. Tem gente que eu nunca conversei de verdade, tem gente conversando aqui, mas foi bem legal. E as pessoas que estão assistindo também, compartilhem, não esquecem, tá bom? Bom domingo para vocês. Tchau, tchau, doutor. Tchau, Gente, tchau, tchau, tchau. gente. Tudo abençoado para Obrigada. todos. Tchau, tchau. Tchau.